Lucas capítulo 18, o versículo 1 ao 8. Pode ficar sentados mesmo, tá? Diz assim a palavra: Disse-lhe Jesus uma parábola, é uma história, né? Parábola é uma história inventada com um sentido, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e nesse momento, deseje que Deus te surpreenda nessa noite. Peça ao Senhor, fala: Senhor, me surpreende nessa noite. Senhor, toca meu coração. Peça para o Espírito Santo, Ele está aqui com a gente. Peça para o Espírito Santo agora falar com você. Se preciso virar sua vida de cabeça para baixo, se preciso remover todas as estruturas que você formou e formar uma nova estrutura na sua vida, mas uma estrutura que vem dEle. Espírito Santo, age agora na nossa vida, Senhor. O Senhor tem liberdade aqui neste lugar. O Senhor tem liberdade de agir aqui na nossa vida, na vida da igreja, na vida do Teu povo que está reunido aqui no Teu nome. Senhor Deus, o Senhor é o justo juiz. O Senhor é aquele que nos socorre, que nos sustenta, que cuida de nós. O Senhor é nosso Pai celeste. E nós Te amamos e pedimos ao Senhor que hoje maravilhas aconteçam neste lugar. Amém, Senhor. Meu querido, hoje eu quero falar sobre uma oração persistente, uma oração perseverante. Às vezes a gente começa a orar por alguma coisa e a gente logo desiste, a gente logo desanima, porque às vezes a gente não vê acontecer tão rápido, né? A gente quer que seja igual o missim quinojo, né? Quem já comeu missim quinojo? Missim miojo, né? Esqueci o nome, missim miojo, né? É que eu já comi tanto missim miojo na minha vida, de tudo quanto é jeito, né? Tipinho macarronada, com salaminho, só a água, aquele de frango caipira, tem aquele de carne moída, tem aquele de tomate, tem tudo quanto é jeito, né? E já não aguento mais, né? Quem já cansou do missim miojo? Aí, bastante gente já não aguenta mais. Mas é rápido, é prático, né? Não é bom, mas é rápido. Você vai lá, coloca lá 3 minutinhos. Esse é o segredo de um almoço rápido. 3 minutos. E se demora 3 minutos e 10 segundos, a gente já começa a ficar bravo com o micro-ondas, que não esquenta logo aquele negócio. A oração não é assim. Buscar a Deus não é assim. Com Deus não é dessa maneira. Até o tempo para Deus é diferente do nosso tempo. A Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia, e um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. Ele está querendo dizer assim, ó, a maneira que vocês contam a vida, não, agora é 1 minuto, vamos. Não existe para Deus. Para Deus é igual quando a gente dorme, né? Você deita, quem teve a impressão assim, ó, você deitou e acordou do mesmo jeito que você deitou, parece que passou 1 minuto só, você dormiu e acordou e já não acabou a noite. Quem já teve essa impressão? Mas passou às vezes, para alguns adolescentes, chega a passar 16 horas que você estava deitado lá. Mas você não percebeu, né? Não percebeu que o tempo passou tão rápido. É assim que é o tempo para Deus. O tempo para Deus é totalmente diferente. E Jesus está nos ensinando alguma coisa sobre a oração.
E é o que o Senhor quer te ensinar hoje, alguma coisa sobre a oração, sobre o dever de orar. Jesus começou a ensinar sobre o dever de orar. Isso ensina para a gente, já nos mostra uma coisa, que para o cristão, para aqueles que começam a seguir Jesus, a oração não é só uma opção. A oração na sua vida não é apenas uma opção. A oração para você é um dever. É um dever de filho você falar com o Senhor, falar com o seu Deus. É um dever. E aí, muito mais que isso, ele fala assim, ó, sobre o dever de orar. Orar sempre e nunca, fala comigo, nunca esmurecer, desanimar, nunca desistir. Se é alguém que não desiste, né? Se é alguém que não volta atrás. Eu comecei a orar por isso e eu não vou desistir. Eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando, porque eu vou ver acontecer. Falar assim é fácil, meu querido, né? Mas o negócio é a gente permanecer na oração. É um dever. Quando a gente lê essa parábola, essa história, esse juiz aqui não é Deus, tá? Esse juiz que a parábola conta não é a representação de Deus, porque a Bíblia fala que Jesus está falando uma história de um juiz que não amava as pessoas, que era desonesto e que era iníquo, que tinha maldade nele. Então Deus não é desonesto, Deus não tem maldade nele, né? E Deus ama as pessoas. Ele está querendo dizer assim para nós, ó, existe um juiz que está julgando uma causa, ele é iníquo, desonesto e tudo, mas tem uma pessoa necessitada que está diante dele todo dia. Eu preciso que o Senhor julgue minha causa, eu preciso que o Senhor me ajude, julgue a minha causa. E o juiz iníquo fala assim, olha, eu estou cansado dessa mulher tanto me incomodar, antes que ela me atrapalhe mais, me incomode mais, eu vou atendê-la. E daí está querendo mostrar algo para nós, está querendo mostrar algo para mim e para você. Imagina Deus, que é o justo juiz. Fala para o teu irmão, imagina o Senhor. É uma representação para nós. É uma representação de que se você se aproximar diante de Deus e permanecer na presença dEle, se um juiz que é mau atende a necessidade de uma pessoa que está precisando, imagina o nosso Deus. Tem um texto, se você voltar um pouco para trás, em Lucas mesmo, Lucas capítulo 7, se eu não estou enganado. Eu lembrei desse texto aqui agora. Aqui, Lucas capítulo 11, o versículo 9. E Jesus também está falando da oração. Ele está falando assim, ó, aquele que bate, a porta vai se abrir, né? Aquele que busca, encontra. Aquele que vai lá e tal, que procura, vai encontrar, a porta vai se abrir, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. E aí Jesus faz uma pergunta: qual de vocês que é um pai, e que o filho pede para vocês um pão e você vai dar uma pedra para ele comer? Qual de vocês que o filho pede um peixe para comer e você vai dar uma cobra para ele? Qual de vocês é o filho que pede, o pai que o filho pede um ovo para comer e você vai dar um escorpião para ele? E aí Jesus fala assim, ó, se vocês que fazem maldade sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagina o Pai Celeste, que vai abençoar aqueles que perseverarem na oração. Perseverarem na oração. Na minha Bíblia aqui, esse texto está bem gravado aqui, está marcado. Porque esse texto aqui, um dia eu tive que provar ele na minha vida. A palavra de Deus, ela foi escrita para você. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para você. Deus, ele deseja agir em toda a sua história, em toda a sua vida. Ele deseja realmente mudar toda a sua história. E talvez você tenha situações. Quem aqui tem uma situação que para os seus olhos é impossível? Olha lá. Às vezes situação que é de saúde, situação de justiça, né? Situação na vida de alguém de desavença. Mas para Deus, eu tenho ensinado vocês o que a Bíblia diz, não é impossível.
Agora nós precisamos crer e começar a caminhar pela fé, começar realmente a andar pela fé, não, eu vou orar, é a vontade de Deus, eu vou orar então por essa cura e eu vou receber essa cura. Passou um dia, passou 2, passou 2 anos, passou 3 anos, você está orando, você está perseverando em oração, Deus vai te abençoar. Deus um dia chamou Abraão e falando com Abraão, falou assim: Abraão, olha para o céu, olha essas estrelas, quantas são? Consegue contar? Abraão, assim vai ser a sua descendência. Abraão, olha aqui, essa areia aqui, consegue contar o grão dessa areia? Quantos grãozinhos tem aqui? Assim vai ser a sua descendência, Abraão. Só que um detalhe, Abraão e Sara não podiam ter filhos. Deus não podia ter escolhido um casal mais fácil, né? Pelo menos um casal podia ter filho. E ele permaneceu na promessa. Deus falou para ele: eu vou fazer de você uma nação. 40 anos, meu querido, orando perseverante, orando persistente, orando e continuando a orar, não desistindo. Eu imagino que talvez cada vez que ele saía para fora e via o período da noite, olhava as estrelas, ele lembrava da promessa e sem nenhum filho. A sua esposa já ficando idosa, talvez já não podendo mais ter filhos, né? Já era estéril e não, ainda idosa pioraria a situação. Mas tinha uma promessa, e tem uma promessa de Deus para você, tem uma promessa de Deus para a tua vida. Fala comigo assim, mas com convicção. Fala assim: tem uma promessa de Deus para a minha vida. Tem uma promessa de Deus para a minha vida. Talvez você vê acontecer na vida das pessoas, na vida de um, na vida de outro. Você vê situações que te remetem a isso. Todo dia você olha e vê situações que te fazem lembrar disso, e na sua vida ainda não está resolvido. Mas você tem perseverado na oração? Ah, mas já faz 2 cultos que eu estou buscando a Deus. 1 horinha numa semana que tem não sei quantas horas que tem na semana. 1 horinha que você em algum momento ora. Isso não é perseverar em oração. Perseverar em oração é você orar noite e dia. Se você olhar no versículo 7 de Lucas, que a gente lê o texto, no versículo 7 dessa parábola que Jesus conta, fala assim, ó: Deus vai abençoar o povo escolhido, que clama dia e noite. O povo está clamando dia e noite, porque é alguma coisa que você quer realmente que aconteça na sua vida. Você vai buscar com unha e dente, você vai perseverar, você não vai desistir. Você não vai desistir. E esse texto que eu falei para você, que está grifado aqui na minha Bíblia, e hoje eu li ele, eu me lembrei, e por isso eu quero compartilhar um testemunho com você. Esse dia aqui estava escrito assim, ó, uma anotação minha, escrito assim: nós recebemos a cura do Samuel. Meu querido, meu filho nasceu, a igreja acompanhou, né? E está marcada a data aqui, dia 2/3/2014. Dia 2/3/2014. Meu filho havia nascido, né? No dia 26, deu uma complicação, foi parar na UTI, com risco de vida. Mas na hora que a gente soube da notícia, claro, nosso coração desespera, não é verdade? Quem que ia se desesperar aqui, talvez se descabelar? Eu era um desses, estava me descabelando diante de Deus, falando: Senhor, me ajuda. E clamando, e usando tudo quanto é arma que eu conheço de oração, eu usei. No nome de Jesus, amarrei Satanás, fiz de tudo. Orei em línguas, orei em tudo quanto é jeito. Chorei, agradeci, fiz de tudo. Mas eu fiz uma oração de fé, e quando eu li esse texto, o Senhor gerou no meu coração: que pai, que o filho pede um pão, vai dar uma pedra. Eu falei: Senhor, eu quero a cura do meu filho. Eu sou um pai. Eu já penso coisas boas para o meu filho, e o Senhor pensa muito mais. Eu falei assim: eu quero a cura do meu filho. Eu sou um pai, eu estou requerendo diante do Senhor, eu quero a cura do meu filho. E eu já recebo a cura do meu filho. Não esperei nem o Senhor responder. Falei: eu já recebo a cura do meu filho. Botei aquele louvor lá e ficava só ouvindo aquele louvor. Creio que Tu és a cura. E agradecendo: Senhor, obrigado pela cura do meu filho. Orando, talvez nem dormindo eu parava de orar, porque eu dormia orando e acordava orando, em espírito.
Estava ali, às vezes nem sem com vontade de comer, mas comendo, ou até jejuando e falando: Senhor, eu agradeço a cura do meu filho. Chegava lá, o médico falava que estava mal, não reagia, já tinha um saco de açúcar dentro do coração daquele piá e a glicemia não subia. Mas, Senhor, obrigado pela cura. Ele é um profeta, o Senhor falou para nós e nós vamos agradecer ao Senhor. Quando eu escrevi isso aqui na minha Bíblia, meu querido, não tinha acontecido o milagre. Mas passado alguns dias, eu recebi o milagre, né? Samuel não tem nada, o médico falou: vai embora, o Samuel pode levar para casa. De um dia para o outro o negócio resolveu. De um dia para o outro. Foram poucos dias? Foram uns 10 dias que eu fiquei em oração. Que nós ficamos orando, ficamos clamando, ficamos buscando a Deus. Mas eu tive que exercitar a minha fé. Foram os 10 dias mais longos da minha vida. Foram as 10 noites mais longas da minha vida. Talvez você está vivendo os dias mais longos da sua vida. E o que eu posso dizer para você, meu querido? Ore noite e dia. Busque o Senhor. Ia adiantar eu ir lá na casa de alguém importante que talvez, me ajuda? Não ia adiantar. Ia adiantar eu falar tal coisa? Não ia adiantar. Havia uma igreja orando, havia amigos orando, e eu estava aos pés do Senhor, falando: Senhor, obrigado. Eu sou pai. Eu penso bem para o meu filho, o Senhor pensa muito mais. Eu recebo a cura do meu filho. E está lá, né? Está aí, uma bênção do Senhor. Mas eu tive que ser provado. Esse talvez seja um dos maiores testemunhos da minha vida, meu querido. Eu vou contar isso para o resto da minha vida. Porque eu provei o Senhor, tenho provado e quero provar mais. Agora é lógico, a gente prova mais o Senhor quando a gente está no meio da fornalha. Porque às vezes quando está tudo muito bem na nossa vida, a gente não lembra nem de agradecer o pão que a gente vai comer. Está tudo bem. Mas quando o negócio aperta, quando o fogo esquenta, daí a gente começa a buscar, e que bom que a gente começa a buscar, porque aqui é a casa da esperança, as células são as casas de esperança, a sua fé é onde gera esperança. Eu estou falando de algo que eu experimentei no Senhor, e muitas outras coisas que eu experimentei no Senhor, e quero experimentar ainda muito mais. Senhor Deus, me leva a níveis muito mais altos, e a você também, eu desejo isso sobre a sua vida. Mas é lógico, vai vir momentos difíceis, vai vir momentos complicados, mas agora é a hora de você exercitar a sua fé. Agora é a hora de você levantar a sua cabeça. Hoje nós temos o corredor de oração. Vou passar nesse corredor aqui, o Senhor vai me abençoar. E eu vou continuar dobrando meu joelho, o Senhor vai me abençoar. Pastor, que hora que abre a igreja lá, que eu quero ir lá orar, buscar o Senhor. Senhor, que hora que eu tenho que buscar mais a Deus? Tem um horário que Deus talvez está com menos congestionamento na ligação. Tem um irmão que um dia eu conheci, falou assim: eu vou orar de madrugada, porque eu acho que de madrugada é mais tranquilo, tem menos gente orando, daí talvez Deus tenha mais chance de me ouvir. Eu quero te ensinar uma coisa. A partir do momento que você dobrou seu joelho pela primeira vez e você falou: Senhor, eu sei que é a tua vontade isso que eu estou orando, me abençoa. Naquele momento que você pediu para Deus, naquele exato momento Deus já ouviu a sua oração, e naquele exato momento o Senhor já abençoou você. Quando eu fiz a minha oração, nessa situação que eu testemunhei para vocês, naquele exato momento o Senhor me ouviu, e naquele exato momento o Senhor já me abençoou, e a bênção estava vindo do Senhor, no tempo do Senhor, assim como Ele abençoou Abraão. Ele falou para Abraão: Abraão, você vai ser uma nação. Naquele momento Abraão já era uma nação, mas ele precisava permanecer, o tempo de Deus, no tempo do Senhor. Isso que você está orando, talvez você já está orando há mais tempo, talvez você está começando a orar hoje, buscar o Senhor já abençoou você, amém? Você crê nisso? O Senhor já abençoou você, a sua bênção já está lá liberada para você, disponível para você. E a gente tem exemplos bíblicos disso. Tem Daniel. Quem já ouviu falar do jejum de Daniel? Daniel, capítulo 10 de Daniel. Daniel está orando, e durante um período de oração ele faz 21 dias de oração, e ele busca a Deus incessantemente. E ali para o versículo 10, versículo 11, a gente vê o que aconteceu no mundo espiritual.
aquilo que Daniel pediu, Deus já tinha abençoado ele no primeiro dia dos 21. Só que a Bíblia diz que estava vindo a bênção, o anjo estava trazendo a bênção, e um mensageiro de Satanás estava impedindo a bênção de chegar. Um principado, uma potestade, um demônio que era um demônio forte, estava impedindo a bênção de chegar. Mas o clamor de Daniel, dia e noite, a perseverança dele em oração, liberou dos céus também ajuda para que a bênção chegasse. Liberou do céu, a Bíblia fala sobre o arcanjo Miguel, um anjo muito poderoso. Liberou dos céus aquele anjo que veio, limpou o caminho para a bênção chegar para Daniel. Mas no primeiro dia da oração, a bênção já foi liberada. Aquilo que você está buscando já foi liberado por Deus. Se você já pediu a Ele, já foi liberado por Deus. Agora você precisa permanecer na oração. Quanto tempo, pastor? Eu desejo para você que não seja igual a Abraão, 40 anos, né? 40 anos, depois o menino cresceu mais 40 anos para casar, casou tarde esse piá, né? Para criar uma nação, eu já tinha casado ele com uns 15 anos, já tinha casado esse piá logo para ter filho, para formar, pelo menos eu ver um neto, mas mais 40 anos, e você, a Bíblia diz, é descendência de Abraão, sabia? Que a Bíblia fala que pela fé, por Abraão ter crido, nós somos descendência de Abraão. Abraão é pai de nações, estamos falando dele aqui hoje, tamanha a fé dele. Talvez o meu testemunho que eu contei, há pouco tempo, daqui a pouco você esquece, mas nós estamos testemunhando aqui de Abraão, que creu, a justiça de Deus se manifestou na vida dele. Você realmente crê que Deus pode agir na sua vida? Agora você está disposto a perseverar em oração, mesmo que seja com lágrima, com choro. Meu querido, no meu caso foram dias de lágrimas, dia de choro, é dia de dor, mas na presença do Senhor, sabendo, Senhor, eu sei em que tenho crido, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Só faltou cantar aquela musiquinha, né? Mais. É fé, meu querido.